Olá, meus queridos! Nessa série de live que nós estamos fazendo para começarmos um novo ciclo, nós começamos falando sobre autoconhecimento e eu quero fazer um complemento aqui com esse vídeo para falar sobre temperamentos para vocês que estão aí nessa fase de autoconhecimento, para depois passar para autoaceitação e depois para passar para a fase que nós vamos entrar agora nas nossas lives de aprendendo com as experiências, vai fazer todo sentido para vocês. Vocês se conhecem de verdade? Vocês sabem os seus limites? Vocês sabem até onde vocês podem chegar? Vocês sabem onde vocês têm que parar, retroceder, acelerar? Você tem esse autoconhecimento? Então eu vou deixar aqui para vocês algumas características de temperamentos, tá? Existem 4 temperamentos aí básicos: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Hoje nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. Ó, fleuma! O temperamento fleumático é daquelas pessoas que são mais calmas, mais tranquilas. Gente, vocês estão ouvindo miado? O nosso gato viu que eu já levantei e ele tá miando doido para poder vir aqui no quarto, porque ele tá ouvindo minha voz. Esse gatinho é meio fleumático também, mas agora ele tá meio desesperadinho. Então, amados, o temperamento fleumático, ele consiste num temperamento calmo, tranquilo. Ele tem uma tendência a ter um pouco de frieza, no sentido de ser muito racional, porque ele pensa muito antes de falar, pensa muito antes de agir. Ele é muito calculista, ele calcula se vai dar certo, se vai dar errado, se vai valer a pena, se não vai valer a pena, qual é a consequência do ato a ser cometido. O fleumático, ele calcula, ele pensa tudo, nos mínimos detalhes. Só que assim, o fleumático, ele pensa tanto que muitas das vezes ele não age porque ele fica muito cansado com todos esses pensamentos. Esses pensamentos tira muita energia dele. Então ele não consegue acabar realizando as tarefas que ele ficou o tempo todo, tanto tempo, pensando em fazer e acaba não fazendo. O fleumático, ele tem um senso de humor relativamente bom, mas ele também tem um senso de humor um pouco macabro, um humor negro, sabe? Ele é engraçado, ele tem um senso de humor, é simpático, mas ele tira assim o humor de situações que outros temperamentos não tirariam, né? Então ele é chamado um pouco de humor negro. O fleumático, ele tende a não querer de prontidão se socializar. Ele se socializa por educação, por etiqueta, né, por politicamente correto, mas não por livre e espontânea vontade. O fleumático é aquele que vai ficar mais nos cantinhos, né, vai conversar, vai cumprimentar, mas vai estar mais nos cantos, mais observador de tudo. O fleumático tem a tendência de ter uma desmotivação muito grande. Não, ele não é pusilânime, ele não é muito enérgico. Muito pelo contrário, o fleumático, ele tende a ser moroso. É aquela pessoa vagarosa, que fala devagar, que anda devagar, que quase não corre. É aquela pessoa mais molona, né? A gente fala mais morosa, porque ela é muito lenta. Não é lenta de raciocínio, ela é lenta de físico, de corpo mesmo. O fleumático, por ele ser moroso dessa forma, por ele não ter muita agilidade, muita energia, ele acaba não tendo muita motivação, porque ele não tem aquele gás que o motiva, né? O fleumático, ele vive uma vida muito bem sucedida, se ele é óbvio, se impor, né? Ter objetivos e metas, mas também se ele conviver com pessoas que sejam mais pusilânimes. Por exemplo, um sanguíneo ou um colérico. O fleumático é da turma dos introvertidos, assim como o melancólico, enquanto que o sanguíneo e o colérico são da turma dos extrovertidos. O fleumático, ele é muito, muito prático. Ele gosta de resolver as coisas de maneira rápida. Ele não é aquele que, quando alguém chama, alguém pode se voluntariar. Ele não é aquele que vai de início, de prontidão, se voluntariar. Mas quando o chamam para fazer, ele é muito cumpridor dos seus deveres. Ele faz tudo aquilo que foi proposto no tempo dele, no momento dele, do jeito dele, mas ele faz e entrega aquilo que foi pedido, aquilo que foi proposto. Ele é muito cumpridor dos seus deveres.
Num grupo de os 4 temperamentos, dizem assim, contam assim uma história de que houve um acidente numa rodovia e desceram lá 4 pessoas para socorrer o ferido, cada pessoa com um temperamento diferente. O sanguíneo ficou gritando, desesperado: "Ah, acidente! Tem vítima, socorro! O que a gente faz? Meu Deus, vai morrer! Meu Deus!" O colérico é aquele que tenta dar um cala-boca no sanguíneo e quer mostrar que sabe fazer a reanimação, que faz isso, que faz aquilo. O melancólico é o analítico, ele é o que vai. O colérico vai querer mostrar que sabe fazer, mas na verdade não sabe. É porque ele é um líder nato e ele quer estar por cima de tudo. O melancólico, ele vai chamar o socorro, porque ele é analítico. Ele vai pensar, não, a gente tem que chamar pessoas responsáveis e aptas para tal, que é socorrer, então temos que chamar socorristas. O melancólico, ele vai ligar para o socorro. E o fleumático vai lá tentar fazer a reanimação. Entendeu? O fleumático, ele não se prontifica, mas quando precisa ele coloca a mão na massa. Ele não tem, digamos, o que falam por aí, aquela proatividade impulsiva, não tem. Ele é proativo porque se pedirem para ele fazer algo pontual, ele vai e faz, né? Se ele vê que não tem mais ninguém por perto, quando solicitarem um trabalho, ele se prontifica, vai e faz. Mas se tem mais pessoas ali para se prontificar, ele não se prontifica de prontidão. Então, o fleumático é dessa forma. O fleumático, ele gosta de contemplar. Ele gosta de silêncio, ele gosta de ficar mais quieto num canto. Não que ele goste de solidão, ele não gosta de solidão, mas ele gosta de ter um momento de ficar quieto, de ficar na dele, né, de pensar bastante, de ler livro. O fleumático é a calmaria, gente. A calmaria com uma certa racionalidade. O fleumático não tende a depressões, não tende a melancolia, porque ele é racional. Ele consegue pensar, isso é bom para mim ou isso não é bom para mim. O fleumático, ele é um pouco sarcástico, como eu falei, com um humor negro, né? Ele também tem muita dificuldade de tomada de decisão. Ele é uma pessoa muito insegura, por isso que eu falei que ajuda muito quando ele tem relacionamento com sanguíneos ou coléricos. Esses outros 2 temperamentos dá uma puxada no fleumático. O fleumático não fica empacado no lugar, ele dá uma puxada, ele rompe mais. O fleumático, por ele ser muito pensativo, amados, isso é uma informação muito importante, ele tende a remoer no sentido de pensar muito sobre o que ele viveu na vida dele. Ele é muito racional. O que trouxe dor, ele nem aceita as experiências da vida e nem rejeita. Ele simplesmente abafa. Ele deixa quieto num canto porque ele fala, se eu pensar, me traz dor, vai me fazer mal. Então eu não quero pensar nesse assunto. Só que quando nós não pensamos, amados, nós sofremos e continuamos feridos, continuamos com dor, continuamos sem aquela facilidade para romper. Então, qual é o meu conselho para os fleumáticos? Sabe aquela dor que você viveu um dia e que você quer deixar abafado, porque quando você lembra te causa dor, traz para a luz, fala sobre ela com alguém, escreva num papel, fala para Deus, escreva num papel e fale com Deus sobre essas dores. Olha, se você já foi abusado, fala, Senhor, eu fui abusado tantas vezes por tantas pessoas, isso me trouxe muita dor, mas eu perdoo tal pessoa, fala o nome dela. Libera perdão falando o nome dela, porque isso é libertador. Isso vai fazer o fleumático romper cada vez mais, porque afinal de contas, o fleumático ele nunca é somente fleumático. Jesus tinha os 4 temperamentos. Ele era fleumático quando precisava, era sanguíneo quando precisava, era melancólico quando precisava e era colérico quando precisava. Colérico é muito claro, a gente lembra quando ele virou a mesa, né? Nós não temos esse equilíbrio, então a gente tem o temperamento que é o prioritário, né, o principal, e temos aí um secundário, um terciário, são em escalas de porcentagens menores, né? Então, o que é legal? A gente entender qual é o nosso temperamento prioritário, principal, e também o secundário, porque o secundário ele faz sentido também na nossa personalidade, né? Que é a junção aí do nosso temperamento e do nosso caráter. Eu, por exemplo, sou fleumática, mas eu tenho um pouquinho de sanguíneo.
Quando eu vou rompendo situações de dor, de mazela, de coisas que não foi o Senhor que colocou dentro de mim, que a vida colocou, que pessoas colocaram. Quando eu vou rompendo isso, eu vou deixando, inclusive, que o sanguíneo faça mais sentido na minha vida, apareça mais. Então eu, fleumática, que gosto de bastidores, que não gosto de chamar atenção, que gosto de ficar quietinha num canto, consigo subir num púlpito e ministrar. É óbvio que eu preciso sempre de um sanguíneo. Por enquanto eu tenho feito isso muito com o meu marido, Paulo, né? Sozinha não consigo, não me sinto segura. É uma característica do fleumático, essa insegurança. Então eu quero deixar essa palavrinha do fleumático para vocês. E quem se identificou, coloca aí nos comentários. Gente, curte, compartilha esse vídeo, tá bom, meus queridos? Um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima, com mais temperamentos.